primeiramente eu acho que eu teria que pedir desculpa pra vocês por ter sumido assim do nada. Realmente tá meio corrida a vida, faculdade, trabalho, tudo tá consumindo o meu tempo. Bom, eu não sei se eu vou poder manter um ritmo, mas eu vou postar sempre que possível. Então se você gosta, por favor, não desista do podcast, porque uma hora ou outra eu vou acabar aparecendo. Bom, hoje eu vou tentar trazer verdadeiramente o nome do canal. Vou tentar trazer um devaneio solitário meu sobre um anime. Então se você tiver outras sugestões de não necessariamente animes, mas qualquer outro modelo de mídia, por favor, me contate. Eu acho que se você está ouvindo isso, provavelmente você tem meu contato. E passe sua sugestão. Se você vê algum jogo com uma ideia legal, um livro, filme, enfim, eu agradeceria muito. Senhores, senhoras, sejam bem-vindos aos Devaneios Solitários. Bom, Tate no Yusha foi um anime lançado em 2019 e com um enredo simples, que era de um jovem que ia para outro mundo com outros 3 caras, e eles foram designados como heróis cardinais. É o herói da lança, da espada, do arco e do escudo, no qual ele acaba ficando com esse último e assim uma maré de azar vem pra vida dele. No começo, eu pensei legal, só mais um isekai. Mas quando eu fui ler o mangá numa tarde desocupada de domingo, meu amigo, eu me surpreendi. A história, ela consegue prender você que tá lendo e faz você simpatizar com o protagonista, fazendo você passar raiva junto com ele. Isso é um recurso muito bom de identificação, porque funciona dessa maneira. A gente sofre, e quando a gente vê alguém sofrendo como nós, ou até pior, obviamente que a gente vai criar uma empatia. E é exatamente esse recurso que acontece nesse anime. Na época em que eu tava lendo, eu acabei me perdendo no meio dos capítulos. Eu reli alguns várias vezes tal, e mano, ficou uma bagunça. Ficou muito confusa na minha cabeça a história. E alguns dias depois eu resolvi assistir o anime. Bom, primeiramente eu gostaria de ressaltar que a qualidade da animação é muito boa. Realmente ele é um anime bonito. E a ambientação também não deixa nada a desejar, porque tem umas músicas com os instrumentos típicos e cria uma imersão numa terra medieval mesmo. Mas o que realmente me fez querer sair do hiato e vir até aqui foi o 4º episódio, que pra mim, de longe, é o melhor. Só deixando claro aqui que daqui pra frente tem spoiler. Então, se você não assistiu o anime ainda, primeiro assiste, depois volta aqui. O episódio em questão, ele conseguiu me levar às lágrimas. De raiva, no caso. O Naofumi, o protagonista, ele não tem nada de bom na vida nesse mundo, que ele apareceu do nada. A primeira companheira de equipe dele, que foi a princesa do reino, acusou ele falsamente de estupro e fez ele seguir a existência dele sendo ostracizado pela população. O único que realmente acreditou e deu uma ajuda pra ele foi um comerciante que ele já havia falado antes e que realmente acreditou na versão dele. Por mais que tudo conspire, por algum motivo, ele continua persistindo. Ele compra uma escrava de uma raça metade animal e metade humana. Era uma criança doente, fraca, cheia de traumas, mas mesmo assim ele insiste. Muitas vezes ele parece sendo bruto, porque ele grita com ela e faz ela lutar contra criaturas que ela não queria. Mas ao final, você percebe que ele simplesmente faz isso porque ele confiava nela e porque ele queria que ela fosse forte. Ele não só usou ela como uma ferramenta, ele ensinou ela como viver no mundo. A questão é que a raça dela era marginalizada pela sociedade. Eles eram isolados porque eles amadureciam muito rápido. E talvez por destino, o Naofumi não vê ela como algo repulsivo. A Raphtalia, a garota, ouvia histórias dos pais dela quando ela era criança. E nessa história, dizia que o herói do escudo era aquele que veio em defesa dos demi-humanos. Então você percebe que a tradição se manteve. Novamente, o herói do escudo é aquele que se vira em serviço daqueles que são tratados como marginalizados. Agora que eu já dei um contexto para vocês, esse episódio traz o herói da lança, que é um dos outros heróis desse mundo, desafiando Naofumi para libertar a Raphtalia do selo dela de escravo. Porque os escravos, eles têm um selo no peito que faz eles obedecerem qualquer ordem que seja dada a eles. Se eles não obedecerem, eles sofrem dor. Por mais que a Raphtalia não quisesse, entre aspas, ser salva dele, ela é sequestrada e fica lá mantida pelos guardas até que o duelo acabe. O Naofumi ele consegue lutar bem, ele quase ganha, mas acontece uma trapaça e ele perde. E aí, na frente dele, a marca de escravo da Raphtalia é removida. Com
com todos esses acontecimentos, ele acredita que ele foi traído por ela, né, já que ele não tem uma boa experiência nesse mundo, e acha que sem o selo, ela simplesmente ia abandonar ele, e que ele estava novamente sozinho. Então ele se debruça no chão com o escudo, começa a praguejar, você vê algumas luzes vermelhas subindo, um fogo no escudo, e aparece uma mensagem na tela de marca de maldição, alguma coisa indicando que o herói do escudo havia sido tomado pelas sombras ou pelo ódio, algo do tipo. Mas é nesse momento que acontece o ponto que eu quero tratar. A Raphtalia, ao ser liberta, ela dá um tapa no herói da lança e corre em direção ao Naofumi, implicando para os sequestradores dela que ela não queria ser liberta e que ela não tinha pedido por isso. E por mais que o Naofumi tentasse afastar ela de todo jeito, falando que ela estava mentindo e tudo, ela abraça ele. Ela diz que apesar dos rumores, ela sabe quem ele é de verdade, ela acredita nele. Então ele volta à realidade, ele percebe que ele tem um porto seguro e alguém em quem confiar nesse mundo. A cena final desse episódio se passa no castelo. No começo mostra o céu com uma gaivota voando, então a câmera desce e mostra a Raphtalia se aproximando dele com uns sanduíches que ela fez. Ele come e é aí que pela primeira vez nesse mundo ele sentiu o gosto da comida. Eu acho esse um detalhe que às vezes passa batido, mas é bem importante perceber, a partir do momento em que ele realmente se sente nesse mundo, é que ele consegue sentir o gosto da comida. É uma metáfora que não está só no físico. A comida é algo importante para viver, assim como as relações entre pessoas também são importantes. E o gosto na comida é algo que te motiva a comer, da mesma forma que a confiança é algo que também te motiva a ter relações. Você não tem relações com pessoas só para sobreviver, e sim porque algo te motiva a isso. E é exatamente o que eu acho que essa cena quis retratar. Você não está vivendo em sociedade só porque você é um ser humano e porque você se organiza desse jeito. Você encontra pessoas que te fazem perceber que a vida vale a pena. E depois disso, são vistas duas gaivotas voando no céu. No começo do próximo episódio, ela decide refazer o selo dela como uma forma de confiança. E é por isso que o título do episódio é A Servidão Voluntária. A servidão de alguém é uma pessoa que ela admira e deseja o bem. Eu acho que nenhum de nós, em plena consciência, ia dizer que a Raphtalia foi forçada a servi-la. Em primeiro plano, talvez você enxergasse dessa maneira, porque realmente ela era uma escrava e não sabia nada. Mas ao perceber que ele era uma pessoa boa, e que ele não estava tentando usar ela como uma ferramenta simplesmente, não foi uma escravidão que existia entre eles, e sim uma servidão voluntária. O Naofumi nunca trata ela como alguém inferior, menos capaz. Ao contrário, ela é crucial para a sobrevivência e a evolução dele, mas de todo jeito entre eles ainda existe a submissão. Na verdade, até mesmo no ponto de vista do herói existe uma submissão. Não dele em relação a ela, mas dele em relação a todos, porque eles colocam como protetor de uma cidade que estava sendo ignorada pelas tropas reais e defender aqueles que o julgam e castigam. Hoje, com esses discursos de emancipação cada vez mais à tona, opressão e submissão são praticamente sinônimos, mas não são. A submissão de uma esposa ao marido ou do marido à esposa não é sobre controle, é sobre amor. Amor envolve serviço em favor do outro. Aquele que estiver mais apto a liderar é sustentado por aquele que está mais apto a oferecer suporte. E assim todas as relações harmoniosas são construídas. Eu acho até importante ressaltar isso como um libertário, e é exatamente por esse motivo que eu não me considero um anarquista no sentido puro da palavra. Eu não nego a existência de uma hierarquia legítima. A hierarquia legítima é a servidão voluntária. Portanto, não acho que há nada de errado de existir um governo que todos os participantes concordam com a sua existência. Eu acho que essa é uma lição crucial não só para o meio político, mas para o comportamental. Todos nós, Naofumis e Raphtalias, aqueles que sofrem, mas que se mantêm de pé, e que ainda estão dispostos a servir os outros, mesmo sendo jogados para baixo, são os que guiarão as pessoas em tempos difíceis. Aqueles com a grande resiliência e a ânsia de ajudar são aqueles a quem deveríamos dar mais valor, mas aparentemente são os que mais pisamos. Então, eu acho que é uma lição importante que fica. Você não necessariamente vai ser inferior a alguém só porque você está servindo ela. E a gente tem que praticar mais isso, sabe? Aprender a servir as pessoas, não deixar o orgulho atrapalhar. A submissão de você a alguém que ama, e quando eu digo isso, não estou falando de um relacionamento abusivo, eu estou simplesmente dizendo que se a pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa, digamos, merecedora de respeito e de obediência,
Tanto faz se for um líder, seu pai, o irmão mais velho, um amigo, companheiro, companheira, enfim. Alguém que você vê que está disposto a te proteger e que vale a pena lutar. Bom, é essa pessoa que nós devemos ir atrás e que para assim nós consigamos fazer cada vez mais relações harmoniosas. É assim que o futuro pode ser melhorado. E essa é a única forma de que nós podemos nos organizar de uma maneira pacífica. Enfim, essas são só as minhas ideias. Se você gostou desse formato de vídeo e tiver alguma sugestão, novamente eu peço para que você entre em contato comigo e mande essa sugestão. Eu não sei se vou conseguir manter a cadência e a frequência dos vídeos, mas eu vou me esforçar ao máximo, eu prometo. Com essas férias chegando, eu tenho vários projetos na minha mente. Bom, obrigado por me ouvir, e esse foi o Devaneios Solitários.